Quarto de Cima, transmissão ao vivo, para você que vai chegando devagarzinho aí no Superchat. Lembra de fazer a caridade de copiar o link e compartilhar com seus amigos no WhatsApp, ou seja, onde for, para poder promover um pouco mais, ajudar um pouco o Quarto de Cima a expandir, a ser um pouco mais conhecido, a gente continuar esse nosso trabalho de comunicação e evangelização. Quero agradecer a sua presença, sua força de sempre. Comenta aí no Superchat de onde você vem, interage com a galera, curte o canal. Lembrando que Quarto de Cima tem uma parceria com a agência B16, a Labora Store, é só seguir as duas agências no Instagram, @agência B16 e @Labora Store. Hoje eu tô com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, admiração, a lendária Sueli Façanha, um dos maiores nomes da música católica. Tudo bem, Sueli? Oi, Pedro, que alegria. Graças a Deus que deu certo esse bate-papo, hein? Eu tinha conversado com o Ricardo Sá anteriormente e ele falou a mesma coisa. Graças a Deus que deu certo. É um processo, eu acho que é de purificação. A gente eu vou atrás e tem que ver, né? Os horários é normal, né? Tem que ver o horário de um e do outro, né? O meu e o seu, das pessoas, e sempre dá certo, né? Só quando a pessoa não quer que não dá. Mas se querendo, a gente dá um jeito. Pois é, a gente olhando pelo lado da graça, tudo no tempo de Deus. Exatamente. E eu fico muito feliz de que hoje a gente possa conversar. A gente já se conhece tem um tempo, né? Porque a gente é da mesma comunidade, serve juntos, convive, grava. Eu já tive a alegria de gravar coisas com você, produzir um álbum seu. E deixa eu posicionar aqui melhor, porque eu sou velhinho e gosto de ler as coisas, porque não dá de cabeça, não dá mais não. Mas Você está em casa? Estou em casa, inclusive é interessante você ter perguntado isso, porque eu estou ouvindo um barulho de obra, não sei se está saindo o microfone aqui, e esse é um dos grandes motivos que eu vou mudar para uma sala nova, né? E aí estou preparando essa sala, quero que essa sala, além de ser pronta para o podcast, que ela seja para produção musical e para pessoas visitarem e usarem a sala para fazer lives, formações, transmissões, seja o que for que convenha, né? Então, eu estou empolgado porque a obra está indo bem. E em breve eu vou botar uns vídeos e tal, a gente vai começar a transmissão lá e você pode ser uma convidada, se quiser, a fazer um presencial lá comigo, porque essa coisa de vídeo aqui é muito conveniente, porque eu consigo falar com as pessoas, mas é muito mais legal, né, quando a gente tá junto, né, e porque a conversa até flui bem melhor. Então, com certeza, o desejo é um dia fazer uma live ou um vídeo do seu lado, tendo você no piano, né? Isso aí é ótimo, inclusive é um formato que eu sempre quis, mas difícil acontecer, então a gente tem que aproveitar quando dá. Eu estava lembrando aqui o seguinte, você já morou na Missão do Rio, no Shalom, mas a gente só foi se conhecer, você já está em Fortaleza. Eu lembro que a primeira vez foi num Maracanãzinho, no Rio, algum evento que estava tendo, tipo, não sei o que, o Caminho, esqueci agora. Era um evento que teve no Rio. E aí, eu fiquei, caramba, Sueli e tal, que legal. Nessa época, eu ainda não tinha... Eu tinha ido a Fortaleza uma vez em 2007. Eu acho que então foi antes, se eu não me engano. Mas é tão legal, anotei umas coisas aqui sobre o seu trabalho musical, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. Deixa eu te interromper aqui. Eu lembro que nós fizemos um evento no Maracanãzinho, se eu não me engano, um ano antes da Jornada Mundial do Rio. É Preparar o Caminho. Exatamente, para dar o pontapé inicial. Mas isso foi em 2012. Será que foi nesse dia que a gente se conheceu? Não, tinha um Preparar o Caminho que foi, que se eu não me engano, foi antes. Não, foi isso mesmo, eu estou me enganando. A gente se encontrou a primeira vez em 2007 aqui no Hallelujah e depois você foi para o Rio, é verdade. Eu que estou confundindo as coisas. Mas aí eu quero saber de você, eu não vou partir direto não, mudei de ideia, não vou partir direto para a música não, que tem tanta coisa, mas eu acho legal a gente usar esse espaço aqui para a pessoa conhecer um pouco da história, né? Eu queria saber como é que foi, o que é que você pode contar assim, do seu início, só a caminhada de conversão, você sempre foi da igreja, como é que é? Pedro, eu nasci num berço católico, né? Assim, desde criança eu frequento a missa, mas aos 16 anos
E eu sempre conto esse detalhe, passou um panfletinho, um papelzinho nas minhas mãos, convidando para o Renascer, que a comunidade Shalom estaria organizando nos dias de carnaval. E esse foi justamente o primeiro Renascer que a comunidade promoveu. Eu tinha 16 anos, participei dos 3 dias de retiro, e no momento da efusão do Espírito Santo, porque no meu caso, como eu nunca tinha feito o seminário de vida no Espírito, eu fiz exatamente esse curso. E tem um momento onde as pessoas vão rezar pelas que estão fazendo o seminário, a fim de receberem, terem uma experiência com Pentecostes. Sim. E esse momento, para mim, foi muito marcante, muito forte mesmo, assim, meu coração se abriu para o desejo de Deus, para o desejo da oração, por conhecer a palavra, e toda a caminhada que eu já estava começando na minha paróquia, já participava de grupo de jovens, deu uma guinada, assim, de 180 graus, né? E aí, com o tempo, aquilo foi crescendo, o desejo de me comprometer com Jesus foi aumentando com o passar dos anos, até que surgiu, junto com a sede de Deus, o desejo de consagrar minha vida. Mas a música está perto de mim, assim, também desde esse início, porque meu pai cantava, eu tenho um tio que é músico, e escutava aquelas histórias de fazerem serenata em cima de carroceria de caminhão, e um cantava e o outro tocava. Uhum. E a música sempre esteve presente na minha casa, no sentido de ouvir, né? Mas aí você já sabia que seria uma cantora ou não? Já tinha esse... Não fazia a menor ideia, mas eu já tinha prazer em escutar e cantar. Uhum. Mas era algo muito, muito pessoal, assim, né? Eu era criança e uma coisa que me desperta, assim, a lembrança é que eu tentava imitar quem eu escutava. E essa foi justamente a grande escola da minha vida, né? Procurar ter bons referenciais e imitar exatamente o que a pessoa fazia, e depois que aquele modelo já, digamos assim, eu já tinha superado aquele modelo, já ia atrás de outro para procurar coisas novas, né? Então, tanto a nível de caminhada com Deus, como a nível musical, as coisas caminharam muito junto. Sim. Eu acho que você tem uma postura, assim, e uma educação musical que sempre me chamou a atenção. Até ficava curioso, isso foi autodidatismo ou teve algum caminho formal, assim? Se é que existe essa palavra, foi exatamente isso. Mas legal, porque eu acho que você é muito organizada e muito atenciosa, né, com os detalhes, assim mesmo, na hora de ministrar e na hora de gravar também. Pedro, olha só, eu acho que essa percepção que eu ia tendo do que a pessoa, do modelo que eu tinha escolhido fazia, por exemplo, ela fazia o vibrato em uma determinada sílaba da palavra, então se aquilo me chamasse a atenção e eu não soubesse fazer, eu iria repetir aquela palavra até que eu conseguisse vibrar na segunda sílaba. Dá para entender? Sim. Então, digamos que me chamasse a atenção um determinado falsete, eu iria procurar imitar aquilo. Então, assim, eu comecei a fazer pesquisas no sentido de ver fora o que eu não sabia e também me pesquisar no sentido de descobrir em mim capacidades para alcançar as metas que eu estava, digamos assim, definindo, né? Eu só fui estudar canto durante um ano, que foi um curso que eu fiz com a Maninha Mota. Ela é uma professora espetacular em Fortaleza, ela é professora de canto lírico, me indicaram e eu fui fazer esse curso, mas assim, durante esse ano eu passei 6 meses em crise e 6 meses mais localizada. Por quê? Porque no primeiro período eu dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. E os exercícios e a região que ela me colocava para cantar, eu disse, eu não vou usar isso nunca, mas eu perseverei ali, até que eu comecei a perceber que certas ferramentas que eu estava aprendendo nesse curso, eu poderia usar no palco, nas gravações de estúdio, eu poderia... Exatamente, eu vou te dar um exemplo que é bem interessante. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente utiliza o movimento
assim, de um modo bem grosseiro, da barriga, ou seja, do diafragma para respirar, que a gente utiliza bastante, esse vai e vem do diafragma, a gente consegue projetar a voz com mais força e durante um tempo maior, a depender da minha capacidade de ar nos pulmões, certo? Mas, que conclusão eu cheguei no curso que a professora ia passando? Ela disse que a partir do momento em que eu pressiono o meu diafragma, a nota vai com mais precisão no lugar que eu defini. Mas, se eu usar, além do diafragma, eu usar os glúteos, eu vou subir mais ainda, eu vou aumentar minha capacidade de agudos ainda mais. Caramba! E aí, eu achei isso um boom, assim, uma novidade. E isso funciona tanto que se eu não tiver domínio dessa ferramenta, eu vou passar da afinação que eu pretendo alcançar, de tanta força que faz. Então, você joga o ar para dentro, com o diafragma pressionando a barriga para dentro, e quando você contrai os glúteos, você pressiona de baixo para cima. Então, é um movimento que é assim. Não sei se está dando para ver. Para frente na barriga e de baixo para cima. A nota voa com força. Porque então na parte da frente e de trás existe um impulso, né? Não é só o diafragma. Pois é, mas aí, assim, até a gente descobrir esse tipo de coisa, né? E outra coisa interessante que eu descobri no curso, que eu aprendi, é que tudo na música é muito subjetivo, assim, a gente não tem nada de concreto, então nós precisamos criar imagens para que a gente consiga tentar dar um pouco, tornar as coisas um pouco mais concretas. O que é que ela me dizia? Olha para a parede lá em cima, no canto da parede, onde toca com o teto. Aí eu ficava olhando lá para cima, ela disse, você vai cantar para a nota bater naquele lugar. Entendeu? Então, eu precisava criar uma imagem, ou seja, ela estava me ensinando a projetar a música, a minha voz, mas eu não poderia simplesmente projetar sem um olhar direcionado num ponto, porque aí é interessante que converge toda a minha atenção, aí eu não vou usar a sua voz, eu vou usar outros sentidos, e aí a gente começa a ver que para cantar a gente vai usar o corpo inteiro, né? Então, quando eu comecei a ver que essas ferramentas estavam entrando no meu dia a dia, aí eu comecei a gostar e a entender que eu estava no lugar certo. Então, eu fiz um ano de curso, que foi o tempo que eu achei que seria, assim, o ideal para mim, e pronto. Depois eu continuei com o meu como é que você falou? Didatismo. Assim, de qualquer maneira, é sempre uma maneira de aprender que a gente toma uma decisão, né? Mas eu acho ser autodidata como o André Cavalcante, né? Eu acho incrível. Ele é um gênio. Ele não é uma pessoa. Ele é um gênio e a gente tem que saber conviver e aproveitar, né? Porque custa um pouco a gente ver, nossa, como é que eu posso de beber daquilo que ele pode me dar e tal. É uma pessoa que é multitarefa, ele é um músico, um arranjador, é um maestro, ele é um técnico de mixagem e masterização, e eu fico muito feliz de participar com ele, né, da mesma equipe. Mas assim, essa coisa de estudar, eu sempre tive preguiça mesmo na escola e tal, e eu acho que é uma das coisas que ele diz, músico, quando a pessoa tem muito talento, ela fica preguiçosa. E quando a pessoa acha que não tem, porque eu acho que ele tem, assim, é incrível, mas ele se diz, assim, quando a pessoa tem menos talento, ela tem que correr atrás. É um bom pensamento, né? Mas no caso dele, eu acho que ele tem muito talento, genialidade e corre atrás, né? Mas sabe por quê? Eu compreendo isso da seguinte maneira. Isso já é um toque de genialidade, porque ele consegue, ele é meio que visionário também, ele já consegue ver lá na frente o que ele ainda não consegue. Por isso que ele olha para si e diz assim, ainda não sou o que eu gostaria de ser, ainda me falta muita coisa. Porque, na verdade, ele já enxerga o que ninguém vê. Né? E aí ele vai correr atrás. Exato. E eu tava... O que eu ia falar? Bom, é porque tem tanta coisa. Vamos falar um pouco da música? Bora. E passando... Existiu, assim, um início... Eu não sei se o teu primeiro álbum, você estava no Rio ou foi logo quando você voltou para Fortaleza? 97? Seu Nome é Amor, foi isso? Sim.
Tem uma história. Esse primeiro CD, eu estava em Salvador. Ah, Salvador, eu não sabia. Salvador, morava em Salvador, eu passei quase 3 anos lá. E aí o que acontece? Apesar de estar fora de Fortaleza, todas as produções musicais que as edições iam iniciar, eu vinha de Salvador para participar. Inclusive, me chamaram até numa determinada época, porque além de dificuldade de vozes para encher o disco, também estava faltando gente para dirigir. Então, eu saí de Salvador para terminar um dos trabalhos das edições, até na questão da direção. Então, a Fabienne, que na época, Fabienne Borges, que é uma amiga assim de décadas, ela trabalhava na produção executiva dos nossos discos na época, e ela disse, Sueli, você está dentro de todas as produções musicais das edições Shalom. Nós achamos que agora estaria na hora de você gravar um CD só seu. Eu disse, a minha resposta é sim, né? Só que eu estava em Salvador e eu era radialista, eu trabalhava na Rádio Excelsior, 4 horas de programa diário, e a gente sabe, assim, quem é do rádio ou da televisão, que a gente não pode estar se ausentando por qualquer coisa. Pois então, eu teria... porque, lá, assim, né? é um trabalho meio que escravo, assim, por quê? Que se entenda. A gente fideliza com o ouvinte. Então, o ouvinte, ele gosta de escutar aquele programa por causa daquela pessoa. Imagina, então, não tá, hoje vai ser fulano de tal. O programa perde o formato, né? Perde a identidade. Exatamente. Então, a gente não podia sair, assim, eu teria que aproveitar, talvez, o meu período de férias para gravar um disco. Então, a gente começou a produzir esse disco com o Eduardo Mendes, e aí, à distância, fazendo o repertório, começando os arranjos, foi quando chegou o meu discernimento de transferência. Eu sairia de Salvador e iria para a missão de Propriar, no estado de Sergipe. E aí eu fiz o pedido à comunidade, me deixa ficar um tempo em Fortaleza para eu gravar o disco, e aí depois eu viajo para Propriar. E assim foi feito. Fiquei 1 mês, gravei as vozes e viajei para Propriar, chegando lá em novembro. O disco foi gravado em outubro de 96, mas ele foi lançado em fevereiro de 97. Ah, tá, foi em 96. Mas essa história do Rio, você foi para o Rio em 96 ou foi depois? Não, eu fui para o Rio em abril de 2001. Foi quando eu fui morar lá. Ah, 2001. Eu fiquei de abril de 2001 a outubro de 2002. Entendi. Eu só entrei no Rio em 2005. Poxa, podia ter sido 3 anos antes, só para Podia. conviver lá. Mas o pessoal fala de você até hoje lá, né? Eu já tô há 5, 6 anos aqui em Fortaleza, mas volta e meia eu ouço o pessoal falando. Agora, olha só. Graças, Pai. Alegria sem fim. Pra sempre. Tem um monte. O Céu é Logo. Isso só no primeiro álbum, né? Sim. Aí você vai pra Se Quiseres, né? Que é o próximo álbum. É o seguinte. Isso, é o seguinte. Se Quiseres, Com Tua Mão. Essas são só as que eu acho que são os maiores sucessos. Tem De Coração a Coração, outro álbum. Isso, foi o terceiro. É Tempo, incrível também, adoro. Tô citando as que eu mais gosto. Lado Aberto, De Coração a Coração. Deixa eu ver. E até que chega... Esse é o teu terceiro. Depois De vem Coração qual? a Coração. Depois vem Em Tuas Mãos, em 2004. E dentro do ano de 2004, eu gravei o Nele Tuemani, que foi uma junção, que a gente pegou as bases instrumentais do Em Tuas Mãos e do De Coração a Coração. Já tínhamos as traduções para o italiano e eu gravei, acrescentando apenas Amar-te Mais. Amar-te Mais, Abraço Eterno. E é interessante porque essas duas têm versões suas e acho que do Missionário, né? E tem uma Amar-te Mais que é de todo mundo junto também, tem uma versão assim. Tem, eu não lembro, eu acho que é no CD que foi um tributo ao Nicodemos. Caramba, incrível, também adoro. Mas e aí chega um momento, esse álbum que a gente produziu foi 2015, se eu não me engano. 2016, CD acho que Jesus, saiu em 16, foi. Eu acho, não sei mais, 2016. Mas eu acho que ele é diferentão dos outros. E foi a tua intenção mesmo, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Como é que você vê hoje? Já tem o quê? 5 anos depois.
Olha, esse CD é interessante, porque, veja só, a gente parou aí em 2004, gravando 2 discos, um em português e um em italiano. Uhum. Deixa eu só fazer uma retrospectiva para chegar Claro, nesse claro. assunto. Aí, depois de 2000, eu gravei em 2006, acho que foi isso, 2005, 2006, eu gravei o Com Poesia. Eu já estava casada. Muito bom também, sensacional. Eu já estava casada, recém-casada, em 2006. Depois do Com Poesia, eu tive, assim, uma lacuna de 7 anos, que aí tem muita vida, muita estrada para contar, muita uma coisa. Lacuna sem produções, é isso? Sem produções, por vários motivos, Pedro. Por causa dos meninos, das crianças? Foi o tempo em que as crianças começaram a vir. Uhum. Foi também um tempo, assim, de dificuldades estruturais das edições. Foi um tempo em que as edições produziam muito pouca música. Teve isso também, né? Uhum. E também o método de discernimento das gravações mudou, né? Então foram 7 anos. Então, saindo de 2006, eu fui para 2013 com o CD Viver pela Fé. Caramba, não tinha me tocado disso, que tem um pulo bem, bem grande, né? Do último para esse. Foi assim um disco muito especial, porque assim, ele veio depois de um grande deserto na minha vida, e ele tem uma sonoridade assim que me agrada muito. Adoro assim, as também músicas, do Val, né? Foi do Val Martins, exatamente. Ele fez um trabalho espetacular. Bom, saindo de 2013, vamos para 2016, que foi o assunto que você entrou, e aí o Eu de Fábio já produziu esse trabalho. Fizemos uma tentativa de mudar a linguagem musical dos meus discos, mudar a linguagem visual da Sueli Façanha, e aí ele fez todo um estudo, e eu fui, assim, como que me adequando a essas mudanças, né? Isso me fez cortar o cabelo curto, pintar de ruivo, pegar todas as roupas do meu guarda-roupa de missão e distribuir e comprar tudo que eu encontrava de preto no mercado. Eu comecei a pintar unha de preto, então passar batom preto na boca. Porque a Sueli virou emo? Não, mas a Sueli queria. A ideia era, vamos tentar aproximar a Sueli da juventude. Então, com essa imagem, vamos ver se ela vamos tentar fazer ela mais próxima do jovem. Eu acho que a ideia foi super bacana, mas com 6 meses pós-lançamento do CD Jesus, eu já estava convencida da necessidade de voltar no tempo, resgatar os meus maiores sucessos, que eram as minhas seguranças, repaginá-los, e voltar, não como a Sueli antiga, mas como a Sueli melhorada, atualizada, mas aquela antes do CD Jesus. As pessoas não compraram a ideia da Sueli ruiva, da Sueli de preto, com o disco está maravilhoso, o disco está perfeito. A questão não é essa, porque como a mudança foi muito grande, assim, algumas pessoas compraram, mas algumas pessoas, sobretudo os mais íntimos, chegavam para mim e diziam: eu prefiro a outra, a de antes. Né? Aí eu disse: bom, o que é que eu vou fazer? Vamos ver o que a gente faz. Então, assim, do lançamento, eu tinha um disco novo, precisava trabalhar com ele, tive o convencimento, como eu te disse, 6 meses depois, da necessidade de uma mudança, mas daí, realizar isso, eu precisava de tempo, porque o disco tinha uma missão a cumprir. Tem um mínimo aí, né? 1 ano, sei lá. Não, mas foi até mais. Foram 2 anos que eu fui gestando tudo que é normal, isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu fui muito fiel ao CD Jesus e à proposta que foi lançada. Então, assim, nas minhas viagens, até hoje eu canto as músicas do CD Jesus. Não são foi lindas, assim. Né? São maravilhosas, não só de conteúdo musical, do conteúdo espiritual, mas assim, os arranjos são maravilhosos, são perfeitos, as vozes são fantásticas, os backings. Então, bom, aí eu peguei algumas músicas do meu repertório antigo, algumas das mais recentes, e o Dudu,
que é o guitarrista do Missionário, que é o nosso produtor musical aqui da comunidade. Sim. Fez arranjos com um toque mais acústico. E aquelas músicas que me acompanhavam desde 2000, 2004, que eu ainda me via apegada a elas, porque as pessoas gostavam e eu não poderia me desassociar desse repertório antigo, voltaram repaginadas num projeto que teve 2 lados, que eu chamei Acústico Sueli Façanha, lado A e lado B. Sim. Então foram 14 singles, sendo apenas um inédito, que eu, digamos assim, coloquei numa linguagem diferente e lancei nas plataformas digitais. E aí eu tinha agora mais opções, porque além das músicas antigas repaginadas, algumas que não cantavam mais, como o Céu é Logo, voltaram. Eu tinha o CD Jesus e essas novas canções. Então, eu me enriqueci ainda mais. Foi um desafio que me fez crescer. Então, foi muito positivo. Eu vejo na trajetória épocas, né? Então, tem uma fase extremamente, eu acho, MPB, e tem uma fase, eu acho que não sei se é de coração a coração, mais ou menos por ali, não sei se eu estou enganado, que a harmonia fica bem complexa, sétimas, nonas e tal, inversões que tem a ver com aquele baixista Carlos Henrique, é isso? Não sei se foi ele que interferiu em alguma coisa. O Carlos nunca produziu, né, um material meu, mas assim, o meu disco, que eu acho que se enquadra mais dentro daquilo que você está dizendo, é o primeiro. Porque eu cheguei para o Eduardo Mendes e disse, escureça ao máximo as harmonias, eu quero um negócio complexo. Por quê? Porque eu acho que a música católica não é que tem que ser difícil, mas tem que parar de ser rasa. Então vamos entrar com tudo assim, alto nível. E aí ele colocou muitas sétimas, muitas nonas, 13ª diminutas e por aí vai. E aí, o jogo, o caminho harmônico também, que não vai para o lugar óbvio. Exatamente. Aí, como a cada trabalho, depois que a gente lança, a gente vai avaliar, no segundo, eu já quis fazer outras mudanças. A gente não vai empobrecer, mas a gente não vai fazer desse jeito. Vamos abrir aí a janela nessa escuridão para que as harmonias venham mais abertas, venham mais claras. Vamos evitar as sétimas aumentadas e algumas dissonâncias. Então, assim, eu acho que a cada trabalho a gente vai se repensando também, a parte musical, a parte visual, o que a gente quer apresentar para as pessoas. Sim, mas eu acho que todas são épocas e me surge 2 questões aí. Eu aprendi a admirar a música pop de modo que eu acho que ela não empobrece em nada, ela é uma forma de apresentar e ela favorece que o intérprete e a letra e a mensagem seja passada sem que o instrumental esteja ali competindo, né? Então, eu acho que é lindo você ter um samba-canção, uma música erudita, ou seja, que for um jazz, que são complexos e elas estão ali para isso, né? E talvez para a música de evangelização me parece que o instrumental precisa ficar mais em segundo plano do que competindo, mas é uma impressão minha, né? Mas eu acho que há épocas, anos 90, os 2000, né? Então você vai se adaptando até que chega nesse de 2016 e aí me levanta outra questão. Você acha que existem todas essas suas maneiras traduzem a sua verdade ou às vezes, por exemplo, ficou um pouco inadequado para você, assim, na maneira de se expressar quem você verdadeiramente é musicalmente? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que seria mais justo dizer que sim e que não. Sim, porque eu me senti inadequada, porque eu estava testando um modelo novo e isso exigia de mim algo que eu precisava construir dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu fui autêntica, porque, apesar do desafio, eu me dei inteiramente ali, não foi uma coisa de fachada. Eu estava de alma e coração buscando corresponder àquele modelo e me encaixar dentro daquela proposta, porque eu acreditei nisso. Sim. E eu acredito, Pedro, que, assim, uma das minhas, assim, o meu maior desejo é de
ser autêntica, porque eu busco ser, desde muitos anos, amiga da verdade. Então, aquilo tem que tocar as minhas células na hora de que eu estou gravando, tem que atravessar minha alma. Eu não posso cantar da boca para fora. E por mais que eu diga algo que eu ainda não viva, eu sinto a dor de não viver. Então, isso me faz ser verdadeira. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas percebem, assim, quando escutam a Sueli Façanha. Sim, eu não me refiro, e vou esclarecer aqui porque eu vivo falando isso, então não é só com você. Vivo falando da necessidade do artista de encontrar a maneira, entre aspas, verdadeira de se expressar, porque, por exemplo, eu já vi muitas vezes, não que tenha sido o caso desse teu álbum não, mas em produções que eu faço, tinha uma época que eu achava que você pega uma composição que talvez não seja assim tão bem feita, mas você faz uma superprodução em volta dela e aquela coisa dá certo. Eu acho que é o contrário, em primeiro lugar. A música tem que se bastar e ela tem que ser pronta para passar a mensagem. E na hora, eu vejo bandas, ministérios assim, vamos dizer, tá na época do reggaeton, aí a pessoa, ela se anula ou ela dá um jeito de fazer aquilo, não tem nada a ver com a expressividade verdadeira dela, né? Mas eu acho que é legítimo, em primeiro lugar, essa tua busca e a busca do artista de saber quais são os melhores caminhos para se expressar sem que comprometa a verdade, né? É legítimo e tem que acontecer. Eu estou observando o que está acontecendo, eu não posso ficar para trás se eu quero continuar em evidência evangelizando. A gente precisa se adequar, a gente precisa abordar das maneiras que o tempo necessita, né? O tempo em questão. Olha, você falou aí de evidência, se colocar em evidência. Isso é tão interessante, porque a gente tem que ter uma certa liberdade interior de lidar com isso. Porque eu preciso me mostrar para falar de Jesus. E até a gente tem assim uma frase, um ditado que a gente diz, se a pessoa não quem está vivo aparece, ou então se você não aparece é como se estivesse morto. Então você tem que botar a cara na tela, você tem que se mostrar. A grande questão é que se eu preciso me expor e me expor cada vez mais para alcançar o meu objetivo, que é a evangelização, eu preciso ter alguns critérios de retaguarda para me dar, digamos assim, segurança. Que critérios são esses que eu elenco para mim? Primeiro, eu vou me mostrar, eu vou me expor, eu vou me colocar em evidência, mas não, meu objetivo não é mostrar a minha pessoa. Eu tenho o objetivo de mostrar uma outra pessoa. Isso é muito claro para mim. Então, se eu não me puser em evidência, eu não vou poder ser ouvida. As pessoas não vão ouvir a mensagem que eu quero passar. E a mensagem e a pessoa que eu quero anunciar é Jesus Cristo. Então, a gente tem que estar sempre também avaliando o próprio coração, porque nessa busca de estar sempre assim, buscando modos novos de se colocar em evidência para alcançar esse objetivo, eu posso me perder? Com certeza, porque a palavra de Deus diz que é aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas, assim, eu acho que Deus me deu a graça, ao longo desses anos na comunidade, de estar sempre diante do meu pecado, estar sempre olhando assim, parece que sem véus, as minhas fraquezas, as minhas feridas. Então, parece que a gente não tem descanso e está sempre vendo as próprias lepras. E isso é doloroso, mas por outro lado é uma garantia de dizer assim, não tenho motivo de me orgulhar. Então, por causa dessa liberdade interior e dessa visão constante sobre o próprio nada, a gente vai para frente com tudo dentro das possibilidades que a gente tem, a gente vai seguindo em frente, entende? Antigamente a gente falava muito na comunidade, lá no comecinho, de que o Ministério de Música era um ministério e continua sendo de vitrine, mas que era uma coisa assim, quase que
me perdoe a expressão, é como se a gente estivesse quase mandado com o inimigo, se a gente não buscasse a humildade de coração, porque a gente ia se orgulhar, porque qualquer coisa, o orgulho ia tomar de conta. Aí eu fui formada desse jeito, cuidado para não se orgulhar, cuidado para não se orgulhar. E aí, quando ao longo do tempo eu descobri quem eu sou, eu disse, eu não preciso mais brigar para me orgulhar, para não me orgulhar, porque assim, basta eu olhar para quem eu sou, para eu ter um motivo suficiente de ficar quietinha, ficar no meu lugar e deixar que Deus assuma dele. E a gente como artista tem essa, eu acho que deve servir para nós esse perigo da gente se vangloriar, de se achar uma maravilha, porque é tão bonito, né? Aquilo que Deus dá para a gente usar como talento para ministrar e para evangelizar, né? Que a gente fica muito, a gente tem que ficar muito feliz, na verdade, né? Não é ficar se achando uma maravilha, mas é também ser grato e reconhecer que há coisas boas que Deus deu, porque elas são muito valiosas, elas são muito importantes, né? Então, são dons, né? O autoconhecimento é imprescindível. O que é que eu sou? Eu sou uma criatura de Deus, um filho de Deus, mas o que eu tenho para dar que parte de mim mesmo não é nada de bom, assim. Então, se há coisas boas em mim, a gente tem que entender que o caminho é do Pai, do Criador para nós, né? A gratidão a Deus, exatamente. Há essa coisa da evidência, de estar em evidência e do processo de purificação que a gente passa. Eu acompanhei essa tua época que você ficou ausente por causa dos filhos e desses outros motivos que você falou que eu nem sabia, das edições e tal. Mas, se você quiser, descreve um pouco como é que foi esse tempo relacionado a essa coisa de não estar mais trabalhando, não estar mais podendo ministrar. Olha, eu continuei viajando, foi um momento dificílimo. Eu já falei sobre isso muitas vezes e, assim, para mim não é nenhum problema contar essa história de novo. Mas, de uns anos para cá, eu adquiri um espinho na carne. Então, esse espinho, ele está sempre furando. E, por alguns momentos, assim, e convivendo com um sofrimento prolongado, dia após dia, semana a semana, eu entrei num período de depressão, de perder o sentido de vida, o sentido de pertença à comunidade. Eu estava na comunidade porque eu disse assim, eu me lembro os motivos pelos quais eu busquei a vocação, mas parece que hoje, agora, Deus preservou a minha memória viva, mas assim, tudo em mim gritava, dizendo assim, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir, eu estou aqui porque eu não tenho como pagar o colégio dos meus filhos, mas não pode ser por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quis seguir Jesus um dia. Então, assim, parece que Deus me deu a oportunidade de viver um deserto e uma aridez extremas, onde eu lembrava porque eu tinha buscado consagrar a Deus, mas aquilo não ressoava mais dentro de mim. Então, assim, essa divisão interior, para mim, foi um sofrimento incrível. Fora esse espinho na carne que vinha todo dia ali. Então, isso, perda de pertença à comunidade, sentido de vida. Eu trabalhava todos os dias porque eu tinha obrigações. Eu me levantava da cama todos os dias porque eu tinha uma família, eu tinha responsabilidades, mas a vontade era me afundar numa cama e não sair mais e ficar saboreando a minha dor. Paralelo a isso, eu continuei viajando. Olha só a que ponto eu cheguei. Eu cheguei ao ponto de pegar um microfone e dizer tudo que eu sempre disse, mas desacreditar de tudo que eu dizia. Eu não acreditava mais no discurso que eu falava para as pessoas. E aquilo era uma outra dor, porque existia uma divisão entre isso é o que eu devo falar, mas eu não acredito mais. Então, tinha havido uma divisão aí. Então, foram 7 anos difíceis, muito sofridos, e permitidos por Deus. Por isso que o Viver pela Fé é um disco especial para mim, porque veio no final desse período. E quando eu escolhi a música Viver pela Fé para dar nome ao disco, eu disse assim para Deus, Viver pela Fé é um nome bacana entre as músicas do repertório para dar nome ao disco, mas ele tem que ter um sentido mais profundo. E aí, o entendimento que eu tinha
vestido com o título Viver pela Fé não que eu iria viver para o futuro. Tipo assim, Pedro, tem que viver pela fé todos os dias da tua vida, né? Eu entendi que eu tinha vivido pela fé. E o que significava ter vivido pela fé esses 7 anos? Significava que eu não via mais as 4 pegadas na areia, e eu dizia, Jesus, você me abandonou. E ele disse, eu não te abandonei, as 2 pegadas que você vê não são as suas, são as minhas, e você está nos meus braços, né? Então, eu disse, realmente, aí eu vi que esse disco tinha uma missão, e que a minha dor tinha uma missão também, e que agora eu conheceria o coração humano com mais propriedade, porque eu tinha sofrido. Então, quando eu entrei em missão com Viver pela Fé, eu comecei a dizer, se você está assim, assim, assado, cozido, eu sabia o que dizer para as pessoas, porque eu tinha vivido aquilo ali. E eu disse, você está nas mãos mais seguras. Então, você pensa que está só, mas você não está. Você está nas mãos de Deus. Então, assim, nossa, Viver pela Fé é um CD de virada da minha vida, é um CD de virada que dá toda uma ressignificação e que mostra para mim como eu sou amada por Deus. Eu posso dizer que a partir desse período, a minha fé na misericórdia de Deus se tornou inabalável, inabalável. E é o que me sustenta até hoje. Esse ano de 2021, eu celebro 25 anos de carreira, né? Estou lançando música todo mês. E eu digo sempre que enquanto vida e voz eu tiver, eu quero gastar por Jesus. Porque Ele tanto me amou que, apesar de eu ser quem sou, eu quero retribuir esse amor evangelizando, falando dele para as pessoas, né? É um caminho muito bonito. Enquanto a gente está passando, é difícil enxergar as coisas. Eu acho que o artista precisa, em algum momento, permitir que Deus faça algum tipo de obra de reconhecimento. Porque a gente, é isso que eu falo, essa coisa do talento artístico, a gente começa, em algum momento, a achar que o que a gente é só isso, né? É só o que a gente é capaz de fazer. Exatamente. É importante a gente se apegar. Não é tão bom você pensar que você não é só música, ou só cantora, ou só... que o teu sentido de vida é só esse, você poder ser uma irmã de comunidade, ser filha de Deus, né? E ser amada, e mesmo que você não pudesse mais fazer nada, ou perdesse a tua voz, ou a tua capacidade musical. É tão importante. Sim. E eu acho que a gente tem que suplicar a Deus que, de alguma maneira, a gente entenda isso, ou experimente isso, né? Então... E eu adoro esse Viver pela Fé. Adoro. Adoraria ter feito. E assim, foi uma época que eu aprendi com o Val. Ele é uma pessoa prática. Prática. E é uma coisa que eu não sei se eu ainda tenho. Se eu ainda conseguir chegar nesse ponto. Ele produz de uma maneira muito bonita, muito bem feita, mas assim, rápido, simples. Não tem mais aqueles preciosismos. Não tem que ser assim. O André tem, por exemplo. Caramba, não, tem que chegar naquele ponto. E é maravilhoso também, mas eu acho tão legal essa escola dele, né? E foi uma época que ele produziu também o álbum da Adriana. Tem muita cara dele, aquela identidade musical dele, mas eu acho muito legal, adoro. E bom que tem um sentido pra você, né? De recomeço, assim, né? E Exato. Deixa eu ver mais o que eu tava pensando. Você hoje, o que é que falta como musicista, como cantor e como ministro de música? O que é que você vê? Você falou, enquanto eu tiver voz, quero servir a Deus. O que é que você acha, assim, que falta para você? Olha, Pedro, eu nem saberia te responder, porque, assim, eu acho que a cada tempo a gente descobre alguma coisa nova que quer fazer. Como eu te disse, depois do CD Jesus, vieram o lado A e o lado B, né? Aí, depois desses 2, eu lancei um clipe com a Adriana Arides, em 2019, 2020, dezembro de 2020, dentro da pandemia, eu gravei Eu Não Vou Parar com o padre Fábio de Mello, 2 presentes incríveis. E agora, em 2021, eu estou celebrando os meus 25 anos de carreira, lançando uma música todo mês. Eu comecei em junho,
vou terminar essas produções agora em novembro. A gente, inclusive, está vendo aí uma live de celebração dos meus 25 anos. E aí, o ano que vem, certamente, algumas coisas vão surgir, mas o que eu tenho hoje focado é terminar esse trabalho, e eu também sinto necessidade de um descanso, porque produzir uma música todo mês é algo que exige muita dedicação. Nossa, extenuante. E trabalhar assim, com prazos curtos. Então, isso gera muita tensão. E aí você tem que ter o prazo do pitching, você tem que trabalhar uma sem deixar a outra para trás e vai juntando. Então, assim, eu preciso me permitir dar assim, uma respirada, mas já tenho ideias para o ano que vem, ainda vou amadurecê-las, mas eu já tenho alguma coisa em vista. E, assim, não é que me falte alguma coisa, eu acho que eu quero sempre me manter em atividade até o dia que Deus disser: minha filha, você já cumpriu a sua obrigação. Enquanto ele não falar isso, eu estou aqui. Inclusive, assim, nossa, se a gente fosse conversar, íamos passar aqui a noite inteira. Mas eu já vivi uma situação, não sei se dá tempo de contar, onde a prova, que, assim, eu já vivi a prova dos 7 anos, que eu acabei de dizer, mas eu vivi uma outra prova, que foi a prova de irmãos de comunidade, dizendo: você vai rezar para ver se, para você parar de cantar, porque você, quem te vê de fora diz que você não vai parar, então você vai rezar para saber se é isso que Deus quer. E eu fiz isso porque eu precisava obedecer, eu fiz isso, aí eu disse: olha, Senhor, se não for isso, você cuide aí de quem está mandando em mim, mas eu vou me submeter e você me faça trilhar no caminho da humildade e até da humilhação e da obediência, todos os passos que me forem exigidos. E aí, Pedro, sabe aquele, você já deve ter visto, às vezes em desenho animado a gente até vê aquele lago, e tem uma pedrinha longe da outra, e você vai pisando assim. Então eu fui devagarzinho, pedrinha a pedrinha, fui atravessando o lago. E o mais interessante é que quando eu cheguei do outro lado, eu tinha uma música que dizia: eu não vou parar, não vou parar, não vou parar de te buscar. Não foi nada planejado. Não é quase que uma resposta, assim: eu não vou parar, não. Deus queira que quem esteve envolvido no processo não tenha uma linguagem errada dos acontecimentos. Mas você chegou a desconfiar em algum momento, assim: eu acho que eu devo parar, ou não? Em alguns momentos da minha vida, sim. E todas as vezes, ao longo desses anos, que eu sentia, assim, dúvida, Deus me mandava de inúmeras formas, por e-mail, por mensagem, pessoas que me paravam nos eventos: eu posso te dar um abraço? Aí, olha, Deus fez isso na minha vida, não pare nunca. Não pare nunca de cantar. O que eu escutei, as pessoas que eu nunca vi na minha vida, chegando, me abraçando, me dizendo por telefone, por mensagem, por e-mail, seja lá do que jeito fosse: não pare, Deus fez isso na minha vida, continue cantando. Então eu disse, na hora do questionamento que eu estava sendo feita diante de uma autoridade, que eu precisava baixar a cabeça, não podia empinar meu nariz, eu tinha que me submeter, e aí se a minha vida está nas mãos de Deus, quem cuida de tudo é Ele. Não era um confronto que eu iria ganhar, muito pelo contrário, eu só iria perder mais ainda. Então, eu só me submeti a todos os passos desse discernimento, e o mais interessante foi quando eu fiz um retiro pessoal e fui rezar e ouvi: Senhor, você quer que eu pare? E que eu passei o dia e rezei, registrei tudo. Quando a gente faz um retiro, Pedro, a gente tem que voltar para aquela autoridade e dar contas para que ela acompanhe você e você dá o segundo passo, e assim vai. E eu cheguei para minha autoridade, para outra autoridade que já tinha sido instruída por essa primeira, e eu disse: olha, fulana, eu preciso do segundo acompanhamento, porque eu já fiz o retiro.
Tá, vamos marcar, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, É e o tal nada. vamos marcar maravilhoso, né? Menino, mas a gente realmente se esforçava. E não dava certo, nem para ela, nem para mim. E aí veio uma voz no meu coração: pare de tentar, porque sou eu que estou impedindo esse acompanhamento. Aí, Nossa. Jesus, sou eu que estou segurando isso. Aí eu, tá certo, Jesus. Deu 2 semanas depois, veio um peso na minha consciência, mas eu tenho uma obrigação a cumprir. Fulana, vamos lá, vamos tentar. Depois de umas 5, 6 tentativas, a mesma voz chegou para mim e disse: mas eu não disse a você que era para ficar quieta, que sou eu que não estou deixando esse acompanhamento acontecer. Sabe o que aconteceu, Pedro? Essa minha autoridade, as 2 autoridades envolvidas na questão, as 2 foram transferidas. Ou seja, Transferidas. era melhor esperar mesmo, né? Então, cabe a nós confiar em Deus, por mais que a gente não entenda, que a gente esteja sofrendo, a gente tem que confiar no Senhor. Então, assim, se eu não tivesse passado por essas e outras tantas situações, como eu poderia evangelizar? Eu não poderia evangelizar. Então, Deus vai me provar e me submeter a provas muito duras, porque Ele quer que eu pregue e anuncie com autoridade. Entende? Sim. Então, assim, não se tem. Quanto mais se passa pela cruz, mais autoridade se tem. Aí você diz: ai, Jesus, não tem outro jeito mais leve, não. Não tem um jeitinho mais. Aí ele disse: não, minha filha, você tem que me seguir, o caminho é estreito. E ele leva a cruz. E aí, vamos então, Jesus, vamos lá. Pois é. Eu acho que faz parte, né? A gente pensar, será que eu devo parar? Eu mesmo já pensei. Mas é tudo purificação. Eu espero que você nunca pare mesmo, não. E é você, é a tua identidade. Vai chegar o dia, Pedro. Vai chegar o dia. Mas, assim, eu acho que eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. O meu futuro está nas mãos de Deus, né? Eu só tenho hoje para viver. Então, eu preciso ser fiel nas coisas que Deus me confia agora. O amanhã ele vai me dizer, quando chegar, o que ele quer de mim. Eu entendi isso, e isso me dá aquela responsabilidade de ser intensa e muito coerente com o que eu vivo hoje. Quando o amanhã for presente, a gente traça. Pois é, e tem que viver um dia mesmo, o hoje, né? Se a gente ficar muito pensando na frente, dá logo um desespero e não dá para dar conta, né? Exato. Obrigado, Sueli, foi muito boa a conversa. Espero que na próxima a gente esteja presente para poder continuar. E tem muito papo mesmo, né? Se deixar, a gente fica aí a noite toda. Tem muito assunto para contar. Você não faz ideia das histórias. Vamos marcar já uma parte 2. Show. Valeu, Sueli. Obrigado. Fica com Deus. Obrigada, Pedro. Valeu, gente. Você que participou. Obrigado pela força. Obrigado por compartilhar o link com a galera. Toda vez que você também dá um like, esqueci de dizer no começo, cada like que você dá, mais uma pessoa é notificada. Isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho e também curtir o nosso canal, seguir o nosso canal. Valeu, gente. Fica com Deus. Um abraço.